Olá, esse é o É Fato Notícia. Nós estamos hoje com o vereador William Robert Lauschner, que é vereador aqui da Câmara Municipal e foi eleito em 2020 com 3.237 votos. Qual é a sensação de ser vereador? Como é seu trabalho, a sua atuação? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Jaqueline, boa tarde a todos que estão nos assistindo, nos escutando. Foi, como é que eu posso dizer, eu que fui o novato, né? Nunca tinha me metido em nada ligado à política partidária, sempre gostei muito de política, mas não, a política partidária eu achava que não era muito para mim, mas na pandemia resolvi ser candidato, deixar meu nome à escolha e graças a Deus acabei virando vereador. Primeira vez que fui candidato, já virei vereador da cidade de Manaus. E justamente como venho da iniciativa privada, eu trouxe para dentro da Câmara Municipal essa pegada de não ter muito horário para trabalhar, identificar a equipe e estar presente em todos os bairros no, no decorrer do mandato, para justamente entender diretamente quais são as necessidades da população e trazer e colocar dentro da Câmara, levar para a plenário para discutir e tentar melhorar a vida de toda a cidade de Manaus, de todos os munícipes. Você tem um gabinete itinerante, né? Que eu vejo sempre os carros. De que forma vocês atuam nos bairros? Você está lá presente? Você vai com os assessores? Como é a demanda? Como segunda, e terça e quarta nós temos plenário, é muito difícil acompanhar a equipe de rua nesses dias. Mas eu me coloco sempre 1 até 2 dias por semana para acompanhar a equipe de rua, para estar presente e entender como é que está e aonde eles estão, porque nós recebemos muita denúncia pelas redes sociais. E diferente de alguns outros vereadores, eu não pego a denúncia das redes sociais e coloco direto em plenário. Eu preciso averiguar se aquela denúncia é real, né? Que senão eu posso fazer um fake news. Então a equipe de rua ela está fazendo isso. Ela escolhe um bairro e, de acordo com as denúncias, se a gente recebe, por exemplo, muita denúncia do São José, então a equipe bota no cronograma e coloca assim: olha, semana que vem nós vamos passar 2, 3 dias no São José para fazer o mapeamento de tudo. Ah, recebemos muitas denúncias da Aparecida, então a equipe vai e se organiza e foca num bairro por semana. Quando nós não temos uma quantidade muito grande de denúncia de um único bairro, aí a gente fica mais dinâmico. Vamos botar assim, a gente vai em 3, 4 bairros por dia fazendo esse trabalho de verificação de demanda diretamente na rua. Que aí a gente vai conhecer diretamente as pessoas que estão precisando de infraestrutura, precisando de, às vezes, coisas simples, né? Só que, infelizmente, os serviços de águas de Manaus, os serviços da GEMAN, os serviços públicos que deveriam chegar até eles não chegam. Então a gente consegue ali dar um suporte melhor, mais rápido e com o peso de ser um gabinete móvel. Então tudo que o gabinete móvel faz passa por plenário, passa por requerimento oficial da Câmara Municipal de Manaus. Você é atuante da área do turismo e também da geração de emprego e renda. Eu queria que você falasse um pouco a respeito do turismo na cidade de Manaus e essa questão de emprego e renda. A gente precisa lembrar que o turismo ele emprega, acredito que hoje 22% de toda a mão de obra no mundo. Então, quando eu defendo o turismo, eu defendo com ênfase que o turismo tem capacidade de melhorar a vida de todos os moradores da cidade de Manaus. Como? Se a gente pegar um exemplo simples, um guia de turismo, hoje o curso demora 2 anos para início, meio e fim. Nós conversamos, tentamos transformar ele em módulos para que dure 6 meses e a pessoa já consiga trabalhar mostrando o que a cidade de Manaus tem. Só que para isso a gente precisa ter volume de turismo, né? Volume de turistas. E aí entra o poder público dando incentivos, e aí é onde eu cobro muito que os empresários de fora de Manaus, e até mesmo de dentro da cidade, tenham algum tipo de incentivo do poder público
para que possam desenvolver mais atividades, que possam abrir mais restaurantes, mais bares, trazer mais eventos, abrir mais uns hotéis, umas pousadas, conseguir melhorar a sua estrutura de passeios de barco, passeios de lancha, e com isso ir mostrando tudo, porque nós moramos numa cidade maravilhosa. Tá? Falta mostrar essas maravilhas da cidade de Manaus para todo mundo. Aí com isso entra muito o meu papel de cobrar e pedir e exigir, porque existem situações que a gente consegue, via ISS, por exemplo, diminuir de 5% em algumas situações para 2%. Né? Eu não consigo fazer como lei, mas como vereador consigo articular junto com o Executivo Municipal e ele entender que é importante isso para a cidade de Manaus, para a geração de emprego e renda. Isso é só um ponto do turismo. Nós temos um leque gigantesco que entra cultura, que entra muito mais coisa. Com relação a mulheres, nessa questão de geração de emprego e renda, porque hoje nós vemos muitas mulheres que elas não têm capacitação. Você vê uma forma de ajudá-las e a inseri-las ao mercado de trabalho? Olha, nós temos a questão quando a gente fala, e eu venho da iniciativa privada, eu venho do restaurante, eu venho do bar. Nós temos uma mão de obra hoje que precisa estar inserida no mercado de trabalho. Nós temos um desemprego muito grande, e claro, as mulheres, infelizmente, nós temos menos área de atuação da mulher. E aí precisa de capacitação, mas precisa ter mercado de trabalho, como um todo. Quando eu falo da mão de obra que o turismo gera, ele gera para todos e principalmente para a mulher. Principalmente. Porque nós temos. As mulheres têm uma qualidade diferente, óbvio, né? Mas elas têm a questão da comunicação muito melhor, muito mais aflorada. E é o que a gente precisa de comunicação para se comunicar com todos. Ah, não, mas não tem um curso específico de línguas. Mas nós temos uma tendência muito mais fácil com as mulheres do que com os homens. Os homens eles entram muito mais na pesca esportiva, sendo piloteiro, mas dentro da estrutura de um hotel, quem domina são as mulheres, sempre. Né? Então, acaba sendo, o turismo consegue, ele abre muito as portas para os postos de trabalho feminino. Nosso papel é cobrar e mostrar e indicar. Nós tivemos no passado, por exemplo, promessas de centenas de creches que seriam feitas e entregues à população do Manaus, que não aconteceu. Algumas obras nem puderam ser retomadas porque o terreno que foi escolhido não tinha condições. E nós temos um problema na cidade de Manaus, em alguns bairros, foi o crescimento sem projeto nenhum. Então hoje temos áreas que precisam de uma escola, precisam de um posto de saúde, mas o bairro precisa, mas não tem área para isso. Então existe um trabalho onde a gente vai na rua, vai aos bairros e entende a necessidade e aí faz uma indicação, tem que mostrar a área, tem que ver isso tudo para que o executivo efetivamente coloque na lei orçamentária. A lei orçamentária é aprovada pela casa e aí com isso consiga premiar um bairro que está sem uma nova comunidade. Nós temos bairros nascendo, bairros não, mas comunidades nascendo todos os meses na cidade de Manaus. Manaus ainda continua crescendo de uma forma desenfreada e nada planejada. Você que está me assistindo, o Matheus pode pegar e mostrar como é que é o gabinete. Nós não temos divisória aqui dentro. Né? Eu acredito muito que o político tem que ser transparente em tudo. Então essa a minha questão do meu mandato, sempre foi esse. Minha esposa que está ali dizendo, né? Ela projetou o gabinete, a ideia dela de tirar aquela cara de repartição pública, mesmo sendo, mas você não precisa chegar no gabinete e ter uma paredona. Você vira assim, cadê o vereador? Tá aí? É a secretária, só um minuto, eu vou ver se ele tá, peraí. Você tá aí, vereador? Ah, ele disse que não tá. Aí aqui não, você entra na porta do gabinete. Se eu estiver aqui, você vai enxergar na hora. Como você chegou, eu estava atendendo uma outra pessoa. Só pedir, espera só um pouquinho que eu vou terminar aqui. Eu não preciso tratar de nenhum assunto que outras pessoas não precisam, que não devam ouvir. Acho que esse que é o político. E isso eu entrei para a política para isso, para ser transparente. Isso me custa
porque muitas pessoas não entendem isso, os que entendem fazem de tudo para tentar derrubar, porque sempre a política foi tratada no escuro ou em salas fechadas. Eu tento deixar isso muito transparente, é isso que eu quero deixar claro para todos vocês. Estou terminando meu primeiro mandato. Existe sim a possibilidade, dependendo do meu partido, de vir para a reeleição e tentar trabalhar mais ainda pela cidade de Manaus para todos os munícipes. Obrigado. Muito obrigada. Esse é o É Fato Notícia.